Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, médico psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu tenho um prazer enorme de conversar com uma pessoa que, a meu ver, representa a Bahia e representa particularmente a cidade do Salvador. Eu vou dizer alguns dos seus títulos, poucos, porque senão nós levaríamos aqui muito tempo, e eu quero aproveitar mais para conversar com essa personagem Bahia, que é jornalista, escritor, poeta, compositor. E eu achei interessante que, na sua biografia, ele se apresenta também como agitador social. Isso é interessantíssimo. Publicou 2 livros, Memórias da Cantina da Lua e Conversa de Buzu, que é uma delícia de livro. Sugiro que leiam. Ele foi homenageado várias vezes, aqui no Brasil e fora do Brasil. Foi homenageado com a Medalha de Mérito Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador. Ele é doutor honoris causa pela Universidade Livre de Paris, na França. Ele recebeu várias comendas de Culturas e das Artes pela Universidade das Américas e foi agraciado também com as comendas Maria Quitéria e Zumbi dos Palmares. Além disso, recebeu a medalha Tomé de Souza, que é a comenda maior da cidade do Salvador. Então, vocês já identificaram que eu terei o imenso prazer de conversar com Clarindo Silva. Então, Clarindo, eu vou começar lhe agradecendo, dizendo obrigadíssimo. Eu sei das suas inúmeras atividades e você me acordar um pouco de sua vida. E eu começaria lhe perguntando, além desse agradecimento, quem é Clarindo Silva? Bom dia, doutor Neres. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo. Inicialmente, queria agradecer a Deus por essa oportunidade de poder conversar com essa celebridade, que é o doutor Antônio Neres, uma dessas figuras ímpares da cultura desse planeta Terra. Eu me sinto muito orgulhoso de poder participar desse projeto. Clarindo Silva é um menino que veio de Conceição do Almeida, com 8 anos de idade. Conceição do Almeida, a cidade fica a 162 quilômetros daqui, e apesar de não tão longe, foram 15 horas de viagem. E meus pais e mais 11 irmãos. E saltamos aqui na navegação baiana. A viagem foi longa, pegamos uma carona e um caminhão em Conceição do Almeida, saltamos em Santo Antônio de Jesus, pegamos o trem de ferro, fomos até São Roque do Paraguaçu, pegamos o vapor de Cachoeira e saltamos aqui na navegação baiana. Foi assim. O meu contato com a cidade de Salvador foi algo assim extraordinário, porque eu vi no mesmo ângulo o Forte São Marcelo. Eu falei para a mamãe: ô, mamãe, coisa linda, parece um pandeirão. E, e aí, nós, ao estarmos na navegação, tia Chica, que era a mentora da nossa viagem, que deveria estar nos esperando, não estava, muito por conta de que a carta chegou super atrasada. Mas minha mãe tinha sido empregada doméstica de uma família ali no Largo Carmo 4, provavelmente sou uma família que o senhor deve ter conhecido, a família do Dr. Constantino, os avós de Fernando José, e foi quem nos abrigou durante alguns dias até nós irmos para o bairro do Palmiúdo, onde hoje ainda tem raízes que minha irmã caçula ainda mora lá. E todos nós precisamos trabalhar, porque naquela época, além de se ter uma mortandade infantil muito grande, por conta disso até nós tivemos 4 irmãos, mas também as dificuldades. Uhum, Chegamos, como dizia o papai, sem eira e sem beira. uhum, Ele foi ser vendedor ambulante, depois trabalhou de gari e não deu certo. Minha mãe era lavadeira, me lembro, ela lavava 4 roupas de ganho
E de sexta-feira preparava as trouxas para nós entregarmos. E os bandeirantes da Djalma Dutra, na Santo Antônio ali no Carmo, e Uhum, no Terreiro de Jesus. E os irmãos mais velhos foram trabalhar de empregado doméstico. E chegavam em casa botando muita banca, que comia muita carne, comia queijo, comia essas coisas que não estavam na nossa mesa. E cada qual, e outros alguns, iam ser vendedor ambulante. Foi o meu caso. Morando aqui em Palmiúdo, mas toda vez que eu me preparava um tabuleiro, a minha intenção era ir para o Pelourinho, era ir para o Centro Histórico. uhum. Eu, Que eu, idade, com que idade, Clarindo, você começou a trabalhar eu, como ambulante? eu comecei a trabalhar com 9 anos. 9 anos. 9 anos eu já estava com 10 anos, realmente eu palmilhava ali essa rua do Centro Histórico. Com Uhum, 12 anos eu ia exportar. Ali onde é que tinha a rua hoje, a porção maior era um bazar de ferro velho, bazar uhum, americano, de Eduardo Augusto Reis, e Walter da Costa Pinto, seu Walter Botafoguense de quatro costados, e é, uma figura muito extraordinária. É tão bom que está vivo por 101 anos, né? uhum, E aí ele não só comprava as, as iguarias, os produtos na minha mão, mas de vez em quando ele me dava um sapato, me dava roupa usada do filho dele. E um determinado dia ele me perguntou se tinha algum menino lá em meu bairro que quisesse trabalhar de empregado doméstico. Eu disse eu. Via meus irmãos botando banca. Minha mãe foi lá, conversou com ele e veio a questão de que eu queria ser doutor. Meu grande sonho era ser advogado. uhum, E aí, mamãe foi, conversou e ficou acertado. Eu saía da escola, eu estava aqui no Antônio José, no Cabula, saía correndo, morava na 10 de novembro, aí saía correndo, almoçava, uhum, ele morava na Avenida Passos, ali do lado da igreja do Tadeu. uhum, Eu pegava a comida dele, levava para a cantina, para o bazar, e durante o período entre 1 e 4 horas, eu fazia a arrumação do bazar, fazia as limpezas. E em determinado momento, sim, aí, quando era 4 horas, eu saía de lá e ia para a cocheira, na caixa d'água, pegar o leite. Deixava o leite, fazia os trabalhos dele, os trabalhos, e já ia para casa, fazia meu dever. Nesse momento, a mãe já estava com o tabuleiro pronto, eu ia vender. uhum. E que era uma E longa jornada, né, Clarindo? a jornada era Uma adolescente. Então, a sua adolescência foi assim, trabalhando desse modo? de muito trabalho. Se eu Uhum, imaginar que eu possa ter feito, eu fiz. Digamos, papai tinha uma barraca, tinha uma banca lá em Água de Meninos, ainda não tinha barraca, depois teve uma barraca. E minha mãe era assim, muito zelosa. O primeiro caldo da panela, ela tirava para papai. uhum, Aí eu ia levar essa comida dele e ficava, antes de ir para o bazar, e ficava ali, eu mandava para a coroa de Água de Meninos. Naquela época não tinha a consciência que se tem hoje da preservação da natureza. Tudo que não prestava se jogava na maré. uhum, E eu pegava um boca-pio, o que tivesse ali dando sopa em condições de poder vender, eu pegava ali cebola, descascava, ficava aquele miolinho, eu ia para dentro do campo da cruz, fazia um monte, uhum, e às vezes pegava manga, laranja, cortava, botava no tabuleiro, saía mercando por ali e fazia dinheiro para o sustento da família. uhum, Então, voltando ao bazar, em determinado momento, eu tinha um sofrimento muito grande, mamãe lavava essas roupas de ganho, e naquela época não tinha essa facilidade, sabão líquido, sabão em pó, era sabão em pedra, aquele sabão massa, sabão em pedra, potassa, e os dedos dela andavam muito inflamados. uhum, E ela tinha dias de sexta-feira que ela se sentava assim, chorava, se lamentava. Um dia eu quero ter uma quitanda. uhum, Eu digo, meu Deus, eu vou juntar dinheiro para botar a quitanda de mamãe. E não podia deixar de estudar, não queria deixar de estudar. uhum, Aí concluiu o primário, que naquela época concluiu o primário, ainda mais para nós que somos afrodescendentes, era uma bênção, uma grande conquista. uhum, Então, eu fui o primário e parei 3 anos de estudar e montei a quitanda dela, que foi, assim, uma grande conquista. E voltei a estudar na escola, aí no centro histórico,
uma escola altamente racista, preconceituosa. 148 alunos. Desculpa, é meu filho. Tinha 48 alunos, só tinha dois negões. Eu, negão, empregado doméstico, e um negão, filho de petroleiro, sempre filho de petroleiro, Uhum, estivador, essas coisas. Todo mundo tinha caderno espiral. Eu não tinha, fazia minhas anotações em papel de embrulho. E em um determinado momento, me lembro no mês de outubro, a professora perguntou a todo mundo na sala onde ia fazer exame de admissão. Eu, aqui, que sentava no fundo, precisava estar ali, mas tinha vergonha de estar no meio aquele pessoal todo, mas eu digo, eu quero colégio de qualidade, eu quero qualidade. Aí, a professora perguntou, todo mundo respondeu, você está lá no fundo. E você aí, menino, vai fazer exame de admissão? Não vai fazer exame de admissão, não? Eu disse, vou, professor. Aonde? Eu disse, no Severino Vieira. Ela, aonde? Eu disse, no Severino Vieira. Ah, por que você não faz no Sé, não faz no Duque de Caxias? Você é muito fraquinho. Eu tive uma crise de choros, saí e fui na biblioteca pública, que era ali onde hoje é a prefeitura, nós tínhamos aquele uhum, quarteirão ali, não tinha a imprensa oficial, a biblioteca pública, a delegacia de costumes, e se o senhor chegasse lá em casa de 10 horas da noite até 1, 2 horas da manhã, eu estava com os pés dentro da bacia de água fria, estudando para dar uma resposta à professora. uhum. Me matriculei no Severino, lá também eu encontrei uma barreira que português é eliminatória, não é hoje que faz vestibular, 2, 3 no ano, né? Se fazia de um ano, perdeu, tinha que esperar mais um ano para fazer o tal do exame de admissão. Eu fiz a escrita, na hora da oral tinha duas filas, uma fila pequena e outra fila enorme. Eu perguntei por quê, disseram que a fila pequena, o apelido da professora é Calamidade, né? Bom, tal de um calamite. E Calamity. só dava nota baixa. Como eu sempre gostei de desafios, fui para a fila da Calamidade. Aí cheguei na frente, está tremendo, está nervoso, tô. O que é que você faz na vida? Eu sou empregado doméstico. Aí você quer ser o quê? Eu disse, eu quero ser advogado. Ela é advogado preto? Eu disse, senhora, eu quero ser advogado. Aí eu me lembro que o professor estava na frente dela uma antologia, ela mandou abrir, disse, lê até o segundo parágrafo. Eu li. Era analise de lexiamento, primeiro ponto, segmento do texto. Eu analisei. O pretérito perfeito do último verbo que o senhor leu. Essa mulher só me chamou de senhor, vai me dar certo. Aí eu conjuguei ela, vai embora. Eu saí transtornado, não tive noção, acho que naquele momento eu não tive nenhuma noção de que eu estava preparado. Cheguei lá na empresa, falei com o patrão me elogiou, disse, não, para onde você passa, você é muito inteligente. Aí cheguei em casa, meu filho, você já fez o primário, mas não se preocupe, não, você vai ser advogado, você vai transformar seu sonho em realidade. Resultado. Eu entendo o Severino tirando 8 na escrita e 10 com calamidade. E a, Eu e conheci a, calamidade, Clarindo, que nós chamávamos calamité em francês. Era a famosa calamité, que todo mundo é, temia, como você acabou de relatar. E aí você fez o Severino Vieira. Agora, como é que você chega ao jornalismo e não ao direito? e aí fiz contabilidade. Fiz Hum, contabilidade. E essas professoras começaram a receber toda vitória que eu obtinha, eu ia levar para a professora lá do centro. E uhum. levava. Porque eu tirei 8 na escrita e tirei 10 com calamidade, imagina. Né? E aí, toda vez que eu qualquer coisa, concluí o primário, concluí o ginásio, levei para a professora. Aí, quando eu fiz contabilidade, levei para ela o certificado também. E jornalismo, na época, ainda não tinha faculdade de jornalismo. Eu fiz um curso pelo Instituto Nacional. À distância. Era um curso que É, tinha distância. isso é distante hoje, exatamente. Isso. Era um curso à E, distância que todo mundo fazia, né? Fazia formação em eletrônica, fazia uma série de coisas, não é isso? é, e aí, coincidentemente, tinha um jornalista lá, não sei se eu conheci, o João Beretta, repórter policial de à tarde, e que ele era meu fã. Toda vez que eu dizia que eu ia fazer direito, ele dizia, Clarindo,
você tem que ser jornalista. Eu só vejo você com um jornal ou com um livro na mão. uhum, E aí eu me inscrevi para fazer o vestibular de Direito e perdi uma das matérias que eu mais gosto, História. Caiu civilização mesopotâmia, mas deu um branco. Eu não conseguia responder nada. Perdi, eu digo, bom. E aí, João Beretta insistia: rapaz, você tem que fazer jornalismo. Eu morava ali na João de Deus, e eu ali no passado. Eu vejo você na janela com o livro na mão. Você está aqui, no horário do seu bolso, eu passo, você está com o livro na mão. Você tem que fazer jornalismo, rapaz. Aí eu disse, rapaz, quando eu me inscrevi no curso, eu disse a ele, quando cheguei, recebi o primeiro material, eu mostrei para ele, disse, no dia que você estiver mais ou menos pronto, eu vou lhe apresentar o Dr. Jorge Comum. Quando uhum, eu concluí mais ou menos a primeira parte, ele me levou. Me apresentou o Dr. Jorge com né, aquela, sei lá, aquela finura de um rei, né? Sentou. E aí, menino, o que é que você faz na vida? Eu disse, eu trabalho no bazar, e tenho vontade de ser advogado, mas enquanto eu não me formo em advogado, eu quero fazer jornalismo. Estou fazendo por correspondência. Ele, Otacílio, era Otacílio Fonseca. Faz um teste com esse menino aí. Aí peguei, ele me deu uma folha de papel, na época da datilografia, né? uhum, Aí disse, faça um texto aí de a prisão de um ladrão foi preso em flagrante. Aí, pá, 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 pá. Aí deu o título, ladrão foi preso com a boca na bochecha. Foi uma reviravolta dentro, e a partir daí eles me contrataram. Eu cobria a Putz de Roubo na Piedade, a delegacia de Alto Costume na Rua da Misericórdia, e isso do médico legal, que era mais ou menos tudo ali perto do bazar. uhum, Olha, às 6 e 7 horas eu saía, ia para fazer essa cobertura, aí ia para a redação do jornal, ainda ali na Praça Castro Alves. uhum, Depois, eu achei um salário melhor no Jornal da Bahia, eu saí do Jornal da Bahia, surge a tribuna inovadora e precisava de um repórter que a tribuna não tinha página inteira de polícia. Eles queriam resumo policiais. E aí eu fui indicado, fui para a tribuna. Ficou melhor para mim, porque eu já morava ali na Baixa do Coqueiros, uhum, mais próximo, e trabalhei na tribuna. Em 70, nasce meu filho mais velho, porque eu sou advogado do Cléudio, eu tenho 4 filhos. Tenho Cléudio Messi, Cláudia Marciana, Clécio Tomar, Cléber Mercedes. Quando me casei, já casei com o nome dos 4 filhos. uhum, CM, como Clarindo e Maria. uhum, E aí, nasce meu filho mais velho. Quando ele, o menino nasce, mexe com minha cabeça, porque eu ganhava 180 cruzeiros no bazar, era o valor do aluguel. Eu não pegava nem nesse dinheiro, porque era consignado o aluguel, né? uhum, E o 240 para outras coisas. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou educar esse menino se eu ganho tão mal? uhum, Aí eu resolvi pedir as contas. Na época não tinha fundo de garantia, não tinha seguro-desemprego, era estabilidade. Você trabalhou 10 anos, o patrão tem que indenizar com 20. uhum, Mas, normalmente, quando se completava 9 anos, o patrão demitia, fazia um acordo, como eles chamavam, uhum, e readmitia. Não foi meu caso, eu levei 17 anos direto. A minha relação com o meu patrão era assim, ainda que, graças a Deus, está aqui. Era uma relação muito, muito forte de cumplicidade, de profissionalismo respeitoso. E aí eu pedi as contas dos dois lugares. E eu comecei a sofrer pressões de alguns amigos meus e amigos dele, é, que eu botasse ele na Justiça do Trabalho. uhum, Eu fiquei precisando de dinheiro, mas fiquei meio perturbado. Aí falei em casa, depois fui conversar com o papai. Eu vou ouvir a voz da sabedoria. uhum, Aí papai botou a mão em meu ombro e disse, o que é que está passando pela cabeça, seu amigo? Eu disse, papai, na realidade, eu preciso de dinheiro, mas não posso esquecer que foi seu voto que me apoiou a vida toda, foi ele que me deu meu anel de formatura, minha formatura em contabilidade foi feita na casa dele. Aí ele voltou a botar minha mão em meu ombro. Eu disse, eu não quero botar ele na justiça, não. Aí, papai, é bom que você pense assim, porque
Você pode até ser injusto com qualquer pessoa, mas nunca seja ingrato com ninguém. Siga seu caminho. uhum, Ele deu o veredito, eu digo, vou cuidar de minha vida. E aí, fiquei 14 dias desempregado. Foi no 14º dia, eu estava perambulando ali pelo Pelourinho, procurei alguns conhecidos, etc. E entro na cantina. Passei no bazar, tomei benção, seu Walter, uhum, e entrei na cantina. Renato Santos, que é o fundador, disse: "E aí, Cláudio, você está trabalhando?" Eu digo: "Não." "Você não quer vir trabalhar comigo, não?" Eu digo: "Não, senhor, não." "Quanto é que você ganhava?" Eu disse: "Rapaz, meus dois empregos eram R$ 420, 420 cruzeiros." inclusive. Ele disse: "Você não quer vir para aqui ganhar 600, não?" Eu disse: "Não, porque a carta que eu fiz para o seu Walter, eu digo a ele que eu posso voltar a vender laranja no seu Joaquim, mas que não quero ser mais empregado de ninguém." Aí ele disse: "Você não quer arrendar?" Mas como é que é arrendamento? Ele: "Você paga todas as despesas, paga os dois funcionários e me dá X por mês." Eu digo: "Não, Renato, eu não quero ter empregado, porque eu tenho 4 irmãos desempregados, e se eu pegar um negócio para mim, eu quero oportunizar meus irmãos." Aí ele disse: "Se eu demito os funcionários, eu faço um acordo com o funcionário." Aí concordei. Cheguei em casa, falei: "Minha mulher, meu filho, não, você não bebe, você não fuma, entrar no ramo desse. Não, a gente não está passando fome, segura mais um pouco." Eu digo: "Vou conversar com o papai." Aí fui conversar com o papai, papai: "Menino, você está louco, você está esquecido das noites, você passou com os pés dentro da bacia de água fria para ser gente e vai para trás no balcão de cachaça. Eu não acredito em um homem que dorme sereno, que fuma, que anda com um copo na mão." Fez um verdadeiro discurso. Eu disse: "Ó, papai, algo me diz que vai dar certo. Depois eu converso com o senhor, depois eu venho aqui conversar." Aí fui lá, conversei com o Renato, peguei as bases, ele disse que ia demitir os funcionários, e eu observei uma coisa: como é que esse cara mantém essa cantina que só vende bebida? Aí observei, chamei, disse: "Renato, desculpe, o senhor anota suas vendas?" Ele anota. Ele pegou a cadeiretinha, mostrou o movimento. Ele disse: Vai dar para eu tocar esse barro, mas vou botar tira-gosto, botar petisco." Uhum, Aí voltei, conversei com o papai, fiz o orçamento, um fogãozinho de uma boca, umas panelas, uns talheres, peguei alguma coisa de casa, levei, e peguei, peguei uma cartolina e botei: "Não beba sem se alimentar." uhum. E meu Que tiro ano foi gosto isso, era Clarindo? 71. 71. Não beba É, sem se alimentar. Você sabe que essa é a regra maior do Canadá. Não se pode beber no Canadá sem comer. Então, eu acho que alguma inspiração aí você teve para colocar essa cartolina. Não, não beba sem antes comer. Interessante isso. Muito bom, muito bom. Então, em e, 71 você inaugura a cantina. E o e nome aí eu da assumo, rua? assumo as portinhas. Ah, Levei dois irmãos para trabalhar. Levei um, depois levei outro irmão para trabalhar comigo e terminou trabalhando quatro comigo, na realidade. E aí eu peguei. O primeiro ano eu investi muito na cantina. Mudei o piso, azulejo, ajeitei a geladeira, né? E aí terminou. O ano passou rápido. E o contrato estava terminando. Renato recuou um pouco de renovar. E eu me lembro muito desse episódio que eu fiquei desesperado, que eu não fiz nenhuma economia, quer dizer, eu não recebi dinheiro nenhum. Eu fui investindo, 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 e muito focado também na questão da preservação do centro histórico. Eu uhum, comecei a me preocupar muito, porque todos nós sabemos que até a década de 40, o centro histórico era a elite, era o grande, né? uhum, As famílias tradicionais, ou ditas tradicionais, moravam. E a partir da Segunda Guerra Mundial, essas famílias saíram para o Corredor da Vitória, para a Graça, alguns para a Barra, apesar da Barra, naquele momento, ainda ser um bairro que algumas pessoas ainda iam para lá passar final de semana, etc. uhum, Mas, e aí o Pelourinho passou a ser visto como um lugar de prostituição e marginalidade. Era prédio que era habitado por uma só família, passou a ser habitado por 38 famílias, e as pessoas confundem muito pobreza com marginalidade. uhum, Começar a dizer que o Pelourinho só tinha prostituição e marginalidade, eu comecei a dizer diferente.
tem prostituição, tem marginalidade, mas tem pessoas de bem que trabalham, que moram. E aí, em 71, surge uma entidade chamada Refcentro, né? Sociedade de Produtores de Avaliação, Múltiplos dos Artistas, Associação de Moradores, Pastoral da Mulher Marginalizada, ali do lado da igreja de São Miguel, Uhum. Arquidiocese, foram 6 ou 8 entidades, e a gente conseguiu fazer a Refcentro, que deu uma segurada, mas só que começou a ter intervenções políticas, chegaram a eleger um tal de um vereador presidente, e eu me afastei. Aí, em 83, a gente cria o projeto cultural Cantina da Lua e a Festa da Bênção, porque a década de 70 realmente foi muito perversa com o conceito histórico. Saiu Sim. a Faculdade de Medicina, saiu o médico legal, saiu a sede do INCRA, saiu a Academia da Bahia, fecharam o Cine Santo Antônio, fecharam o Cine Popular, desativaram o Plano Canado Pilar, desativaram o Charreiro do Tabuão, houve um incêndio de esse ofício, tiraram a administração do Estado, tiraram a administração do município, fecharam o Baneb, fecharam a Caixa Econômica. Deixa eu puxar o freio de mão, senão eu vou tomar o programa todo falando do processo de Foi esvaziamento. terrível, anos 70. Eu fui o aluno da última turma da Faculdade de Medicina, que depois terminou retornando mais recentemente. Então, eu me lembro, você me permite lhe dizer, em 1970, eu estava ali ao lado de 1963 a 1965 a 1970, eu estava ali ao lado da cantina, né? Não, não era a cantina da Lua, mas a cantina estava ali, e você tem toda a razão de dizer que nesses anos 70, o Pelourinho foi esvaziado, monstruosamente esvaziado. Você tem toda a razão. Uhum. E aí, quando nós criamos o projeto cultural Cantina, nós criamos a Festa da Bênção. O senhor imagina que o preconceito com o Pelourinho era tão grande que a primeira bênção, nós trouxemos 11 artistas que a mídia chamou dos 11 de ouro. Era Batatinha, Derol Gentil, Edio Pacheco, Balmir Lima, Nelson Rufino, Miriam Tereza, Tião Motorista, eram 11. Não deu 100 pessoas na frente do palco. E essas 100 pessoas que normalmente saíam da igreja de São Francisco, onde o padre batia a bênção, fazia a bênção, e eu fiquei apavorado, até porque tinha a pessoa que tinha nome ali na área, nós botamos na diretoria, quando foi quarta-feira, ele pediu para tirar o nome dele do, do, do projeto, que era um projeto falido. Foi mais uma vez um estímulo para que a gente não abrisse mão. E no primeiro aniversário, em 84, nós trouxemos a Zé Mota, que era a grande estrela da novela Rosa Baiana, grande parceira nossa nessa luta. E nesse inteirinho também, a gente já estava atraindo o pessoal da mídia, rádio, jornal, televisão, para ali frequentar a Cantina da Lua, frequentar a Galeria 13 e o Bar do Beto na rua Alfredo Brito. Então, nós botamos mais de 2.000 pessoas no terreiro. Tinha gente em cima das árvores para assistir o show de Zezé. Zezé era um grande sucesso, era daquela novela Rosa Baiana, e isso me fortaleceu. Tanto assim que estimulou também o Olodum sair do fundo do Teatro Miguel Santana para ganhar as ruas e ganhar também o mundo, o que significa dizer. Aí vem 86, 85, 85 vem o tombamento do Centro Histórico como Patrimônio da Humanidade. 86 a gente tem a sensação que está vivendo na Roma de Nero. Nada menos de 16 incêndios aconteceram na área. E eu percebi que os proprietários dos imóveis que têm tempos, mais tempos sem irem, começaram a pagar um grupo de crianças e dar 50 cruzeiros e 1 litro de gasolina, e me botavam fogo. Nós rapidamente agimos no gatilho. Nós criamos um projeto chamado Criançarte. Esse Criançarte nós reunimos dia de sábado na porta da cantina, dezenas de crianças para fazer pintura com guache, com nanquim, com argila, mas o foco principal era a educação patrimonial. Uhum. Quando terminava essa pintura, nós íamos digamos, no prédio da Faculdade de Medicina, e dizíamos, menino, você sabe o que é isso aqui? Vai explicar para ele. Isso aqui foi construído pelos seus antepassados, as pessoas que vieram do continente africano, que não pediram para vir, que antes de embarcarem lá, famílias inteiras passavam pela aura do esquecimento para perder a identidade. Chegavam aqui na Bahia, ao invés de ficarem tudo aqui em Salvador, uns iam para Santa Amaro, outros iam para Feira de Santana, outros iam para outros estados. Então, nós precisamos preservarmos isso aqui para os seus filhos, para os seus netos, para gerações futuras. Quando falávamos isso, às vezes os meninos se emocionavam. E terminamos fazendo um convênio
Na época era Intuição, e conseguimos formar guias mirins. Os meninos tinham, era alimentação, transporte, e vários deles, uns descambaram pela criminalidade, mas saíram grandes profissionais dali. Então, infelizmente, as coisas, elas parece que muda de governo, muda o foco, muda a visão, geralmente essa questão cultural. Que às vezes, professor, eu tenho uma preocupação muito grande com esse país, porque eu digo sempre que se há 30, 40 anos se investisse em saúde, educação e cultura, se pensasse um pouquinho em Paulo Freire, um pouquinho em Darcy Ribeiro, no nosso belíssimo Anísio Teixeira, o país seria outro. Com certeza. Porque há 15, 24 anos, Pero Vaz de Caminha de seu rei de Portugal, se plantasse davam. Isso Uhum, continua verdadeiramente atual. E eu acrescento um pouco: tem muitas coisas que não precisa plantar, que os pássaros carregam nos seus bicos e semeiam por aí. E nós temos árvores aí frondosas, com flores perfumadas e frutos deliciosos, independente de ter sido plantado ou não. Então, me preocupa muito essa questão do ser histórico. Me preocupa profundamente, porque ainda hoje nós temos mil e tantos prédios arruinados. Eu acho que a Bahia, o Brasil, agora em 2023, perdeu a grande oportunidade de concluir a revitalização do centro histórico. Foi pensado em 10 etapas e continua a trabalhar na sétima etapa. Passar na solidariedade, viver a solidariedade, o caminho da independência, o caminho da liberdade, da situação que está. A gente subir. E eu digo sempre que o Pelourinho é o grande coração dessa nação chamada Brasil. E nenhum coração funciona se as artérias não estiverem oxigenadas. Quando eu falo das artérias do Pelourinho, eu estou falando da ladeira do Taboão, da ladeira do Pilar, da ladeira da montanha, da ladeira da praça, da ladeira da poeira, da ladeira da saúde, da ladeira do Ferrão, da ladeira do Monturo, da ladeira do Carmo, falando principalmente da Baixa dos Sapateiros. A Baixa dos Sapateiros quer ver a horta do Pelourinho. Lamentavelmente, está vivendo uma situação que é preciso que se tenha acessibilidade para cuidar daquele lugar. Não dá para entender se entupir, que foi, na realidade, um... primeiro Cinemascope, o Cine Teatro de Andaia, uhum. Carmen Miranda, Vicente Celestino, grandes companhias teatrais passaram por. A gente anda um bocadinho, encontra o Shopping Braba Sapateiro com 75% das lojas fechadas. Aí a gente sobe a ladeira do Tijolo, a Rua do Tijolo, a primeira escola de belas artes do país, na situação que está. Então, me preocupa muito, muito. São 1.000 prédios. Tem que restaurar aquilo. Nós perdemos, como eu falei anteriormente, perdemos a grande chance de concluir a revitalização exatamente no momento em que o país deveria estar com as suas vistas voltadas para a Bahia, Uhum. porque 2 de julho foram 200 anos da verdadeira independência desse país. Eu não sou historiador, mas no meu sentimento, eu não sei como seria o Brasil com o resto do Brasil independente e a Bahia sob o jugo de Portugal. A Bahia, de certa forma, é um pouco maior do tamanho de alguns países pelo mundo afora. E eles perderam a grande oportunidade. Queria, inclusive, nesse momento, fazer um apelo. Eu acho que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a sociedade organizada precisa aproveitar no próximo ano o grande momento para que possamos transformar esse meu sonho em realidade, que é exatamente os 40 anos do tombamento do Centro Histórico como Patrimônio da Humanidade, fruto de luta de muitos. E entre esses muitos, eu me incluo. Eu acho interessante, interessante isso, Clarindo. É, Paulo Freire dizia que a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Nós estamos longe do Pelourinho, mas nós estamos lutando para restaurar a igrejinha de Santana no Rio Vermelho, que está fechada há 10 anos. Quer dizer, como que um lugar daquele, tanto quanto o Pelourinho, ou mesmo lá na Cidade Baixa,
Ribeira tem coisas extraordinárias. Aquela igrejinha lá no final, olhando para o mar da Bahia, completamente fechada. Então, eu acho que você tem toda a razão em dizer que o Brasil seria outro se nós tivéssemos, nos últimos 40 anos, cuidado da educação, da saúde e da cultura. Eu acho que você tem razão e é por isso que todos lhe homenageiam por sustentar há tantos anos, a cultura no Pelourinho. Agora, foi por aí que você ganhou esse título de agitador social. Eu achei muito interessante, né? Porque agitador é uma coisa interessante, né? Agitador social. Você se sente realmente um agitador social, Clarindo? Esse título, eu acho que quem tem, com todos os méritos, é o doutor Nery, Hum, né? Porque, na realidade, são muitos títulos, é Anjo da Guarda do Centro Histórico, uhum, é, é o Dom Quixote do Pelourinho, que é o título da nossa biografia, uhum, Senhor do Pelourinho. Semana passada eu tive uma emoção muito grande, o Otávio Bezerra, que é o autor do filme A Resistência da Lua, uhum, chegou na cantina, me trouxe recorte de jornais de 40 anos, né? Me trouxe a carta que eu fiz para o ministro Aloysio Pimenta. Eu confesso que eu não me lembrava dessa carta, me lembrava da carta que eu fiz para o Papa. Ele trouxe a carta datilografada e assinada, aonde a gente tem reivindicações que ainda não foram cumpridas hoje. Por exemplo, aquela parte, eu acho que é a parte leste da Faculdade de Medicina, lá aquele fundo ali. uhum, Foi uma batalha enorme para se restaurar a faculdade. E hoje ainda tem uma parte que precisa ser concluída. uhum, A gente, quando soube o plano inclinado Gonçalves, que eu disse prazer de ver aquele negócio horroroso, a beleza arquitetônica, mas, por outro lado, arruinado. uhum, Então, é preciso, sei lá, é preciso comprometimento com a história. Eu, às vezes, eu penso, de, meu Deus, como é que se permite que um lugar onde, em menos de 1 quilômetro, nós temos 10 ou 12 igrejas. Só ali no Terreiro de Jesus tem Casa da Basílica, São Domingos Guzmão, São Pedro dos Crevos, mais Casa da Basílica. A gente tem São Francisco, Hora de Ser São Francisco, São Miguel, Nossa Senhora dos Olhos Pretos, a Igreja da Saúde, aí vem Carmo, Hora de Terceiro Carmo, Boqueirão, Santo Antônio, Igreja do Passo. Então, qual é o lugar do mundo que tem isso? Ainda tem a igrejinha pequena, aquela igreja do Cristo Mistério, pequenininha, está lá uma ruína. Aí a gente vai lá vamos na Avenida João Angélica, aí vê a Igreja Sagrado Coração de Jesus, perdendo o telhado, se transformando em uma ruína, sem que ninguém toma atitude de restaurar. Porque, para mim, é inimaginável continuar vendo o centro histórico como está, apesar, eu tenho que ter um certo cuidado quando eu falo essas coisas, apesar de alguns grandes investimentos que foram feitos lá no comércio. Eu acho que ali, aquela região da Conceição, uhum, e aquele miolo ali da Praça Cairu, onde está a casa da música. uhum. E agora a Casa de Salvador, eu visitei, está muito bonita. Tem várias secretarias, que é, inclusive, essa semana me emocionei quando tive o professor doutor Manuel Castro, Uhum, estava na missa do centenário dos gênios da música popular brasileira, centenário de Batatinha. Queria aproveitar esse momento para me confraternizar, me congratular, não só com a família de Batatinha, mas com os baianos, que eu tenho uma simpatia muito grande com Batatinha. Conheci Batatinha, Batatinha com 30 anos, tinha cabelo branco. Ele tinha uhum, 30, eu tinha 12. Eu via aquele cara passar todo charmoso. Aí um dia atravessei a benção, naquela época todo mundo dava a benção, né, aos mais velhos. uhum, Aí eu disse, só, disse, aí, menino. Depois eu passei a ver, passar com os filhos, que ele morou no Beco do Mota, morou ali na Rua das Flores, morou na Preguiça e morou na Saúde, no Largo Bonitinho, até morrer. Ele foi um cara do centro histórico, uhum, sempre. uhum, E
Então, esse ano nós estamos comemorando o centenário dele, 5 de agosto. E lá na missa, realmente foi. Eu encontrei o Manuel Castro, que era fã de Batatinha, Foi prefeito de Salvador, não o foi? prefeito de Salvador, foi um grande parceiro nosso na época. Eu me lembro que iriam botar o dia do samba lá no Iguatemi. Eu digo, não pode, não Uhum, pode. E fui a ele, ele deu toda a estrutura para que nós fizéssemos o dia do samba no Terreiro de Jesus. uhum, E o samba que eu acho que, às vezes, eu digo, meu Deus, a gente precisa de andar naquela maneira que está. A gente vê a primeira Escola de Belas Artes na situação que está, vê a uhum, ex-secretaria da Fazenda na situação que está, uma ruína. E a gente não tem coragem, não tem condições de fazer uma casa do samba. uhum, Aproveitar para falar do câmbio, se uhum. isso me permite. Sim, O Afro é algo extraordinário, Excelência. Eu, todas as vezes, tem lugares, todas as vezes que eu vou, me emociono. Capinar, eu falei Capinar, que foi o grande gestor daquilo ali, nós tem grandes nomes, modéstia à parte, eu participei também, e escolhemos aquele lugar, a Casa do Tesouro, que era uma ruína. Olhamos várias casas, quando nós passamos ali, Capinar fez essa, o imorredor Jaime Sodré, Maria Augusta e outros tantos companheiros estavam lado a lado ali com a gente. Vale a pena a Bahia e o Brasil visitar aquele lugar. Eu participei de um desfile de moda ali, juntamente com Conceição Evaristo e outras pessoas, e tem uma exposição com 80 artistas. É algo extraordinário. Ao lado do museu, tem um prédio da Secretaria da Fazenda do município, e ao lado tem duas ou três ruínas que eu acho que seria de suma importância serem restaurados. E, meu Deus, a Rua Rui Barbosa não pode continuar como está. Nós também temos uma luta dioturna para a reabertura e a requalificação daquele lugar, porque também é uma das vias aortas. sim. A, a Rua Rui Barbosa liga exatamente a Praça Castro Alves à ladeira da praça. E ali estavam todos os antiquários. Se andar a pé ali, Excelência, dói no fundo da alma da gente. Uhum. Então, eu acho que agora, 2025, é o grande momento para se revitalizar o centro histórico, concluir as obras de revitalização. Clarinho, deixa eu lhe fazer uma pergunta, e é uma opinião também. Você não acha que se o centro histórico fosse também um lugar de residência, as coisas melhorariam e não só o comércio, que pudesse as pessoas morarem no Pelourinho? Você não acha que isso seria uma alternativa? Eu não acho, não. Eu não acho que deveria ser, não. Deve ser, não pode ter, só pode ter conservação tendo vida. E a sétima etapa da revitalização era prioritariamente morada. Eu não consigo entender, doutor Nery, como é que se desmata, se destrói a Mata Atlântica para fazer conjunto habitacional, onde não tem nenhuma estrutura. São dezenas de milhares de árvores que são derrubadas para fazer um conjunto habitacional, não tem nenhuma estrutura. E se deixa 1.000 prédios arruinados em pleno coração da cidade. Lógico, precisaria fazer algumas adaptações a essa questão de mobilidade. A gente sabe hoje todo mundo tem carro, né? Então, tem prédios escorados que só tem a fachada. Sim. Aquele negócio essa escora mexe muito comigo, porque conservar escora e ficar pintando as escoras, pintando aquela estrutura metálica, Uhum. aquilo ali faz um levantamento, né? Filma, fotográfica, mas eu sou preservador. Quase todo estabelecimento do centro histórico derrubou as paredes lá dentro, fizeram um grande salão. A gente tenta manter a cantina, pelo menos da época que eu cheguei lá, Uhum. né? Eu tenho evitado fazer demolição, manter o telhado, não boto fogo. Até hoje não botei fogo. O telhado precisa de uma certa manutenção, Uhum. porque as telhas estão sempre correndo, algumas coisas. A gente tem um cuidado de fazer isso. Botar laje? Não. Então, eu acho
que essa sétima etapa, a sétima, a oitava, a nona e a décima etapa precisam serem concluídas, exatamente botando gente para morar. Isso, isso. Queria aproveitar também esse momento e falar da Rua da Misericórdia. Os Sim, investimentos estão sendo feitos na Rua Chile, fantástico, extraordinário, me emociona, me alegra. Eu gosto muito de andar a pé, que é o que dá origem à conversa de Buzu, isso que eu mas vou falar agora. eu gostaria de falar com, eu não é prior, não, o gestor da Santa Casa de Misericórdia. Uhum. O que nós podemos fazermos para botar para funcionar aquele quarteirão? Aquele pedaço ali onde está um estabelecimento bancário, até a esquina à nossa direita. Já tem ali uma sorveteria, tem que ter gente morando, tem que ter gente usando Uhum. os espaços. Uhum. É Eu isso, queria Karina. ter a honra de ter audiência com essa Eu, autoridade, para nós conversarmos um pouco a respeito daquilo. defendo isso como você. É preciso transformar o Pelourinho num grande centro de vida, com pessoas. Agora, e os seus livros, Clarindo? Eu adorei Conversa de Buzu, mandei para alguns amigos, né? É, como anda aí? Você tem pensado em escrever outro livro? Tem alguma coisa aí em andamento? Olha, nós temos a nossa biografia, que é da Assembleia Legislativa, né? Aquela Uhum, gente da Bahia, muito bem escrito pelo meu amigo Vander Prata, ele uhum. dá vida ao livro, né? Tem Memória que tinha da Lua, está na Isso. sexta edição. Eu estou batalhando aí um edital para ver se a gente consegue fazer a sétima edição. Uhum, Conversa de Buzu está na segunda tiragem. A primeira edição vendeu rápido. Eu aí não pude fazer não deu tempo de fazer uma segunda edição, eu fiz uma segunda tiragem, está esgotado também, mas eu tenho em minha mente eu escrever meus artigos que você não leu, que são alguns escritos que eu faço para a opinião do leitor do Jornal à Tarde. E Raimundo Magro. Raimundo Magro é um livro que eu não posso morrer sem escrever, uhum, porque um dos meus grandes amigos, é, antes de morrer, antes não tinha nenhuma, bom, todos nós sabemos que vamos morrer, mas a gente está sempre pensando que vai adiar. uhum. E em uma entrevista minha lá na Rádio Educadora, ele me disse: Clarindo, por que você não escreve sobre Raimundo Magro? Uhum. Ele está no prelo, doutor Jaime Sodré. Você vai ter que escrever esse livro e eu vou prefaciar. Então, Escreva, não deixe. então o título é O Rei Momo Raimundo Magro. Rei Momo Magro. Que foi Interessante. não sei se você se lembra, quando eu fui irmão, eu Uhum, fui, eu fui curado sexta-feira, uhum. a segunda-feira os gols entraram no Ministério Público, o Ministério Público se reuniu extraordinariamente e me depôs do cargo. Eu me depôs do cargo, eu ganhei o mundo. Eu cheguei, eu estava fazendo uma palestra, quando eu cheguei na cantina, tinha 3 canais de televisão na porta. Aí a menina botou o microfone, disse: seu Clarido, e aí o senhor vai recorrer? Eu disse: recorrer o quê? Pensei que eu tinha ganho na loto, né? Aí ela disse: o senhor não sabe o que foi depois do carro de Raymond? Eu disse: não. Ela mostrou a razoável da juíza do despacho. Vai recorrer? Eu digo: não, não pedi para ser Raymond. Aí, segunda-feira, o pessoal da coordenação do carnaval recorreu, e essa deposição ganhou o mundo. Teve uma semana que eu fui capa das 4 principais revistas nacionais. Uma dizia que eu parecia um espelho de achar churrasco, outra dizia que eu era Rei Mimo, outra dizia que eu tinha curso bailarino europeu, a outra dizia que eu tinha mesmo, dizia bispo. O certo é que foi o Rei Momo Magro deposto. Eu acho que pode até escrever entre parênteses. Eu, o Rei Magro, parênteses, deposto. Ficaria muito interessante. Você esteve, A para a gente sugestão. caminhar, Clarindo, para concluir nossa conversa, que já dura quase uma hora, passa tão rápido. Você esteve recentemente na Flipelô. Como foi essa experiência e como você tem visto essas manifestações que me parecem interessantes? Como você vê a Flipelô? Olha, eu vejo com muito carinho, com muito respeito
e diria até que uma parceria é uma declaração de amor, é uma declaração de amor ao nosso Pelourinho. Aham, É a oitava edição para as pessoas que jamais viriam ao Pelourinho se não uhum, fosse para Felipe Pelou, viu? Jamais viria ao Pelourinho se não fosse a Copelu. É uma declaração de amor ao Pelourinho. o Pelourinho. Eu acho que é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. As pessoas, sobretudo o baiano, ele precisa se apropriar daquele lugar. Nós ganhamos um prêmio lá em Madrid, na melhor caipirinha do Brasil. Eu fui receber esse prêmio. Cada galardoado tinha 3 minutos para falar. Quando eu falo que eu emociono, estava falando há 14. Uhum, Aí minha mulher fez sinal, eu pedi desculpas. Quando eu pedi desculpa, o cara estava sem verdade. O senhor pediu desculpa de quê? Era um enrolado. Você está pedindo desculpa de quê? Eu estou aqui todo arrepiado. Já viajei o mundo todo. Se para voltar a viajar, eu quero voltar para o Brasil. Na mesma hora, eu falei, Brasil não, eu quero voltar para o Pelourinho. Foi o único lugar no mundo que eu me encontrei como gente. Quando ele uhum, falou isso, os 122 países que estavam no centro médio da cartilha levantou e aplaudiu efusivamente o Pelourinho. E aí ele fez, eu quero que o senhor continue falando, porque se conhece de Brasil é futebol e carnaval, o senhor está falando de história. uhum. Aqui em É, Salvador, apesar do Pelourinho ser o que é hoje a área mais bem policiada do estado da Bahia. Tem um batalhão inteiro da Polícia Militar, tem um posto policial, tem a Delegacia de Proteção ao Turismo, tem a Guarda Municipal que vem prestando um serviço muito bom e é o único bairro que tem policiamento 24 horas no chão. É óbvio, quando eu falo tudo isso, eu não posso deixar de dizer que, apesar de tudo isso, tem a questão das abordagens. E a sim, abordagem não é problema de polícia, é problema social. É um sim. problema da Secretaria de Ação Social do Estado, do município, Conselho Tutelar, Juizado de Menores, e não é problema de polícia. Apesar da maneira como alguns abordam. Uhum, Tem uns que chegam educadamente, mas tem outros que às vezes estão tomando umas 4h44, uhum, não sabe, não tem a noção uhum. necessária do que está fazendo, mas é o único bairro. Eu não sei se o bairro do secretário de Segurança ou dos comandantes tem o mesmo policiamento que tem lá no Pelourinho. Eu acho, Clarindo, que você tem toda a razão. E por tudo isso que você nos contou, desde a sua infância até os dias de hoje, e eu vou ser indiscreto, com 82 anos, eu acho que é a sua idade, você tem defendido o Pelourinho como poucas pessoas. E eu acho que é por isso que a Bahia e o Brasil, e para além das fronteiras brasileiras, você é reconhecido como a representação viva da cultura e da defesa do Pelourinho em nossa cidade, Salvador. E em agradecimento à nossa conversa, eu queria lhe pedir autorização para ler um pequeno poema escrito por uma baiana chamado Negreiro Souza, que é uma pessoa que se declara cheia de ousadia e arte. Essa poesia está nesse livro, que é Poéticas Periféricas, Novas Vozes da Poesia Soteropolitana, que já tem um certo tempo de publicado. Desculpe, mas eu escolhi, para lhe agradecer essa conversa, o seguinte: escreveu Negreiro Souza. Podem me chamar. Meu nome é Quilombo, resistência, ancestralidade, abolição. Prazer, meu nome é ressignificação. É preciso muito mais que coragem para admitir que carrega na pele a cor da escuridão. Meu nome é Queto, Jeje, Nagô, Banto, navios negreiros. Prazer, meu nome é Quebrada, e se inscrito em cruz, pode ser encruzilhado. Meu nome é Dandara, Aquatume, Zumbi, Esteve Bico, Lélia Gonzalez, Maria Filipa,
Acotirene, Malcolm X, Luther King, Nzinga, Nelson Mandela. Prazer em conhecer. Meu nome é Favela. E não nego as minhas origens. Meu nome é respeito, igualdade, consciência. Meu nome é reparação. Prazer em conhecer. Meu nome é afirmação. Meu nome poderia ser João, Antônio, Creuza, Maria, Caiala, Benguela, Diáspora. Meu nome poderia ser Ogum, Oxóssi, Xangô, Omolu, Nanã, Iansã, Oxum e Iemanjá. Eu poderia ter tantos outros nomes, mas escolhi me chamar África. E eu acrescentaria: meu nome poderia ser Clarindo Silva. Obrigado, Clarindo. Obrigado, professor Antônio Neto. Eu queria aproveitar, se o senhor me permite, parabenizar o nosso querido Hotel da Bahia. Sim. Hotel da Bahia, que há 14 anos atrás ia ser fechado, ia ser demolido para se construir ali talvez uma igreja evangélica ou duas torres de 22 andares. E nós fomos rápido no gatilho. Ousei pegar uma Kombi, mandar fazer 200 camisas dizendo: a Bahia de todos nós não pode fechar o Hotel da Bahia. O senhor sabe a importância daquele hotel. Sim. A sua inauguração, 8 voos foram fretados para trazer autoridades. Grandes nomes como Pelé e outros tantos passaram por ali. Uhum. E nós fomos rápido no gatilho, tentando algumas audiências na Assembleia, mas conseguimos na Câmara de Vereadores. E na Câmara de Vereadores nós propusemos o tombamento da linha. Graças a Deus, esse final de semana teve um baile exatamente como aconteceu nos anos da sua inauguração, na época que o Hotel da Bahia era. E ele está voltando com toda a força. Uhum. Grandes empreendedores e uma excelente administração. Tem uma mulher, uma senhora Priscila, que está administrando ali com verdadeiro amor. Uhum. E o evento que teve agora no final de semana, as pessoas, todo mundo arrigou, foi algo extraordinário. E Uhum. são essas coisas que a gente precisa preservar, como precisa, como nossa luta pela reabertura do hospital durante 6 anos fechado, hoje o Hospital 2 de Julho, e que eu, sinceramente, pela luta que nós tivemos, nós achávamos que devia, nós estamos 141 anos, deveria ter 2 de julho, mas devia ter embaixo eixo do hospital. Acho que seria uma referência respeitosa a um lugar que tantas vidas salvaram e que quantas pessoas trouxeram ao mundo, inclusive meus 4 filhos, e local onde eu fiz a promessa para vestir branco, e que estou fazendo isso há 40 e tantos anos. Isso. Então, Sempre eu gosto, Clarindo. Sim, eu por gosto favor. sempre, eu gosto sempre de dizer que o povo que não preserva o passado não vive o presente e jamais poderá construir um grande futuro. Concordo plenamente com você, Clarindo. Obrigadíssimo por essa conversa tão séria e importante e que provavelmente será ouvida. E eu espero, como você, que 2025 seja o ano de ocupação eh, por pessoas no Pelourinho. Então, obrigadíssimo. Um grande E abraço, saúde, paz, fé e resistência. Viva o Pelô, Pelô vivo! viva o Pelô, o Pelô vivo. E se você gostou dessa conversa, dê um like, faça um comentário para nos ajudar a manter esse podcast, que não tem finalidades comerciais. Nosso podcast é um podcast que dá lugar às pessoas de nossa cidade, de outros lugares do Brasil, para dizer coisas que nós consideramos importantes. Então, até a próxima, até o próximo podcast, até o próximo encontro. Obrigado. Se você gostou dessa conversa, dê um like, comente e se inscreva nos meus canais Instagram e Spotify.
Até a próxima.